pouquinho de ciência, sempre tudo com comprovação científica, né? Então, eu sempre falei sobre isso, vou continuar batendo nessa tecla. Esse é o caminho mais único caminho, na verdade, confiável. Tomem cuidado com milhões de práticas que aparecem do nada e que eu jogo lá uma, um significado cheio de palavra rebuscada e você acredita e sai correndo, entendeu? Então, toma muito cuidado com isso, tá? Então, isso pode acabar com o tempo, se você entrar nesse tipo de prática, porque você achou muito simpático com o nome louco, te causando algum tipo de sequela, tá bom? Pode acabar piorando a situação, em vez de te ajudar. Falando um pouquinho de ciência, vamos falar o que é personalidade. Personalidade você já nasce com ela, tá? É um conjuntinho de características que mostram como você pensa, como você age, como você sente, como você se comporta com o mundo, como você lida com as coisas e, obviamente, com o passar do tempo, dependendo das coisas que acontecerem na sua vida, pode acontecer alterações ou não, tá? Mas você já nasce com ela, né? É o presentinho, tá? Nós temos uma Bíblia, que é o DSM, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Tá? É a Bíblia da Psiquiatria, a gente também, os psicólogos também usam, né? Nós já estamos na 5ª edição, porque vira e mexe, para-se tudo para rever tudo isso, para fazer atualizações. Nós estamos então na 5ª. Ela traz os 3 grupos de personalidades. Vamos a elas. Grupo A, transtorno esquisito ou excêntrico, é esquisito mesmo, tá? Essa é a palavra. Transtorno de personalidade paranoide, transtorno de personalidade esquizoide e transtorno de personalidade esquizotípica. O grupo B, transtorno dramático e errático, composto por transtorno de personalidade antissocial, é por isso que estamos aqui, transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade histriônica e transtorno de personalidade narcisista. Ora, veja você, ele existe, não é mesmo? Grupo C, transtornos ansiosos e medrosos, que é composto pelo transtorno de personalidade evitativa, transtorno de personalidade dependente e transtorno de personalidade obsessiva compulsiva, tá? Então, esses transtornos, eles podem realmente ser permanentes e eles afetam todos os aspectos da sua vida, né? Então, acaba comprometendo a qualidade de vida, compromete seus relacionamentos, né? Então, por quê? Porque eu nasci com ela, né? Presta atenção nessa frase que eu gosto. Um transtorno difuso persistente significa perpétuo e disseminado e está relacionado com essa personalidade inata, afetaria todos os pensamentos, sentimentos e a maneira de se relacionar. Mas como assim? Como que brota? Do chão? Resultam da combinação de má formação biológica, neurológica, cerebral, alterações químicas, problemas do circuito cerebral, fases do desenvolvimento incompleta, abuso, negligência, formam estruturas mentais alteradas, tá? Então, para você ver que no combo, até essa questão que muita gente, infelizmente, não dá muita importância, da palavra abuso, negligência, aparece. Muita gente fala, ai, nossa, sabe aquela frase que você já deve ter lido? Ai, eu só apanhei a vida inteira e tô ótima, não sei que tanto drama. Ai, que geração Nutella. Tá bom. A gente sabe. Ai, ai. As características
da psicopatia. Isso de acordo com o DSM-5, tá bom? Loquacidade e charme superficial, autoestima exagerada, necessidade de estimulação, mentirosos patológicos, esperteza e manipulação, ausência de remorso ou culpa, insensibilidade emocional, indiferença ou falta de empatia, estilo de vida parasitário, descontrole comportamental, promiscuidade sexual, problemas graves de condutas na infância. Lembrando que até 18 anos, até 17 e quase 18, a gente não chama de psicopatia, a gente chama de transtorno de conduta, desvio de conduta, porque o cérebro fica em formação até os 25 anos de idade. Então eu não posso rotular uma pessoa até os 17 de psicopata. Está ainda tudo em desenvolvimento, as coisas podem realmente mudar. Se isso se mantém, aí ok. Do contrário, não. Ausência de metas realistas ao longo do prazo, impulsividade, irresponsabilidade, incapacidade de arcar com a responsabilidade pelos próprios atos, casamento ou relacionamento de curta duração, quem aguenta, delinquência juvenil, violação da liberdade condicional, versatilidade criminal. Lembrando uma coisa que é importante de falar, que é assim, não é porque é psicopata que mata, tá bem? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, assim, existe uma pequenina parcela que acaba tendo alguns tipos de crime, tá? Psicopata não é aquele, narcisista também não é aquele camarada, aquela menina ali que parece um monstro. São pessoas lindas, angelicais e maravilhosas, como Lúcifer foi um dia, tá? E aí, quando ele veio aqui pra Terra, com o nome já, né, de Demo mesmo, aí ele continua lindo quando ele aparece na sua frente, tá bom? Mas é só na sua frente mesmo. Mas existem tipos de psicopatas. Vamos a eles? Psicopatas paranoides. É aquele ser humano que é paranoico, que acha que tudo está conspirando literalmente contra ele, né? Então, assim, que ele é discriminado pelas pessoas, ele só encara e olha o tempo inteiro as coisas pelo lado ruim e errado. Psicopata sexual, ele apresenta distorções, né, desses impulsos, ele precisa de gratificação em relação a isso. Em geral, eles têm boa instrução e um bom emprego, tá, meu bem? Tá? Não é ralé, não, tá? Não acha que, tá bom? Cuidado com o estereótipo. Pode ser sádico e capaz de cometer crimes hediondos. Como eu disse, é uma pequenina parcela, tá? Mundialmente dizendo, eu acho que eles chegam a 3%. Tá? Psicopata vigarista, mente, rouba, trapaceia, não cumpre promessas desde criança, percebe? Desde criança. É extremamente egoísta, é insensível à bondade e à amabilidade, é irresponsável. Psicopata esquizoide, eles podem ser totalmente psicóticos, que é aquelas pessoas. Psicótico ele pode ter só um surto psicótico, como ele pode ser portador de esquizofrenia, tá bem? Ter surto significa ele rompe com a realidade, tá bom? Então, assim, existe uma linha bem tênue entre ser meio que normal, porque eu falo que não existe mais nenhuma definição de normalidade, com, opa, dei um passinho, ixi, rompi com a realidade, loucura, eba, é isso, então, tá? É um bem pequenininho, tá bom? Psicopata agressivo, tem temperamento explosivo, irrita-se facilmente, é destrutivo, socialmente agressivo. Então, novamente, não são todos que são assim, tá bem? Tá? Todo transtorno de personalidade, seja ele qual for, tem intensidades.
aquele que é levezinho, aquele que é mediano, aquele que é um pouquinho mais punk, o hard mesmo. Todo transtorno, todo, seja ele qual for, tá bom? Então não é porque a pessoa tem alguma coisinha que ela não seja, tá bem? Então, povo, tem uma questãozinha que é a seguinte: essa característica, esse grupinho dos psicopatas que está na galerinha dos antissociais, a gente diz que eles têm pouca consciência. E não é uma consciência de não sei o que estou fazendo. É uma pouca consciência de falta de empatia. Tá? Psicopata, sociopata, outros transtornos de personalidade antissocial e, obviamente, os narcisistas. Você entendeu? Existem 3 formas de você encarar um transtorno desses. Você nasceu assim, mas o ambiente o deixou desse jeito. Você nasceu assim e seu ambiente piorou as coisas, tá? Obviamente, isso não justifica nada, tá? Não justifica em nada o comportamento dessa galera, tá bom? Porque, na verdade, obviamente, eles não têm como eles nasceram com essa questão, eles não conseguem ter mudanças, porque para eu mudar eu tenho que desejar essa mudança, porque eu sinto que tem algo que não tá bacana em mim. É por isso que a gente muda, né? A gente não muda porque tá bem, a gente muda porque tem algo que não tá bacana, né? E quem disse que eles se incomodam com a maneira como eles são? Porque, na verdade, se você for ver, quem quer mudar alguém nessa história é a vítima. Ah, não, porque olha, nossa, eu preciso. Não, eu tenho que mudar, mas se o cara não tá nem aí, se você tá querendo mudar ele ou não, a menina não tá nem aí. Entendeu? Isso é um problema teu. Quem tem que mudar dessa relação, quem tem que mudar realmente é você. Eles não têm mudança, gente. Como eu te falei, são transtornos que apresentam comportamentos fechados, cravados, persistentes, rígidos, né? Então, assim, como é que se altera isso? Não se altera isso, né? Tem muitas pessoas, que, por exemplo, tem muitos profissionais que, quando se faz necessário, né, fazer um exame de imagem, uma ressonância, a gente nota imagens alteradas cerebrais dessas pessoas. Então, são pessoas que têm a amígdala, né? A amígdala não é essa, tá? A gente tem uma amígdala aqui, que é a fofucha do meu coração, que é o centro, um dos centros principais das emoções, né? É aquela que está responsável por fazer você correr, lutar, fugir, congelar, é ela que está ali para falar, meu amor, vamos. Então, nessas pessoas, percebe-se que a amígdala, ela não é da forma como deveria, que ela é mais, como se ela tivesse seca, como se ela fosse atrofiada. Percebe-se também que em dependentes emocionais, a amígdala, ela é inflamada, ela é inchada, ela é maior do que deveria ser também. Percebe que isso não é uma bobagemzinha que alguém resolveu inventar, que isso é sério, né? Uma coisinha que é importante dizer eu quero dizer quais são os sintomas do narcisismo que o DSM fala. Sensação grandiosa da própria importância, exagera conquistas e talentos, espera ser reconhecido como superior sem que tenha conquistas correspondentes, é preocupado com fantasias de sucesso, ilimitado poder, brilho, beleza ou amor ideal, acredita ser especial e único e que pode ser apenas compreendido
por ou associado a outras pessoas ou instituições, especiais ou de condição elevada. É explorador em relações interpessoais, ou seja, eu tiro vantagem de você porque eu preciso, tá? Só por isso. Carece de empatia, reluta em reconhecer ou identificar os sentimentos e as necessidades da outra pessoa, é muitas vezes invejoso em relação aos outros ou acredita que os outros o invejam, demonstra comportamentos ou atitudes arrogantes ou insolentes. Ou seja, para as vítimas, isso significa simplesmente dano inevitável. Todo psicopata é um narcisista. Todo. Mas nem todo narcisista é um psicopata. Tá bem? Não esquece disso. Trarei muito mais outras informações. Infelizmente, Titia não consegue, né, lembrar de tudo, ele tem que dar uma lidinha, né? Mas tá tudo aqui. Tá bom, meu bem? Então, eu estudo muito neurociências, né? Eu fiz pós e outros cursos em neurociência, porque eu amo demais essa questão cerebral. Então, olhem isso com seriedade, né? Porque isso é sério, né? Ter pessoas perto com determinados transtornos como disse aqui, né? É um sofrimento inevitável, né? Como diria Sam Vaknin, ele é narcisista, ele é diagnosticado, ele é escritor de livros, tem inclusive canal no YouTube e no Instagram. Ele diz o seguinte: se você quiser ficar com uma pessoa assim, mas você tem que saber de uma coisa, você vai ter uma vida péssima, horrorosa, desprezível. Tá? Isso não sou eu que falei, tá? Então, se você fizer uma escolha assim, porque é uma escolha, o final, o prognóstico, a gente já sabe. Tá bem, meu bem? Agora, se você chegou até aqui, me diz qual é o assunto que você quer que eu diga, ou se você tem algum relato que você queira que eu conte, me fala, me escreve lá nos comentários, todos eles ficam retidos até eu liberar, então o seu relato eu não libero para os comentários, fica comigo, não vou falar seu nome, mas eu posso ler aqui no vídeo para a gente poder debater e discutir um pouquinho o seu caso, se você quiser. Tá bem, então? Beijo na bunda!